o que está lá no escondido. Quem está entendendo o que eu estou falando? É forte isso, é muito forte. O verso de número 23, ele diz assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Ele olha com um olhar de preocupação. O Senhor Jesus olha com um olhar de expressar a tristeza. Porque o olhar fala muito. Ele olha para os discípulos e ele vê nos discípulos um ponto de interrogação grandão. Porque eles não estão entendendo o que está acontecendo. Jesus, e agora então? Quem é que entra no reino de Deus? Se é do jeito que o Senhor está falando, um camelo não vai passar pelo buraco de uma agulha. O camelo não é literalmente um camelo, é um nó que se dá, chama joelho de camelo, é um nozão grande assim, não vai passar pelo buraco de uma agulha, mesmo não sendo um camelo inteiro, né? É um nó. Mas quem vai entrar então no reino de Deus? E Jesus então faz a réplica e diz: escute, para vocês pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível, porque tudo é possível para Deus. Jesus está falando: olhe com os olhos da possibilidade, porque Deus não vê como vê o homem. Os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais altos. Deus não vê como vê o homem. O homem acha que para alguém chegar a algum lugar precisa ser desenhado por ele, dessa forma, desse jeito, programado e projetado pelo homem. E Deus conhece o coração dos homens. Deus traz à existência de fato o que não existe. O Senhor tem possibilitado a muitos que não são a ser, que não podia a fazer. O Senhor pode todas as coisas e nós podemos também todas as coisas naquele que nos fortalece. O que é que está pegando na sua vida? O que é que está difícil para você? Deixa Deus fazer, meu irmão. Olhe para Ele com olhos sabe, de clamor, com olhos de quem acredita, e você vai ver Deus trabalhando na sua vida de uma maneira muito especial. O versículo 10, 27, diz assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para o homem é impossível, mas para Deus, não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus, eu acho que olhava e via a limitação humana deles, via que eles eram limitados. Irmão, o Senhor está olhando para mim, está olhando para você, e Ele conhece o limite das suas forças. Ele sabe aonde você consegue e aonde você não consegue. Ele sabe aonde você pode chegar e aonde você pensa que não pode chegar. Você não precisa ter condição, você não precisa ser especialista em coisa nenhuma para que Deus use a sua vida, não. É óbvio que nós vamos tentar nos preparar e fazer o melhor de nós mesmos. Mas o Senhor é Deus, e como Deus, Ele faz milagre. Se você tiver a visão limitada, eu estou vendo que eu não posso, você não poderá fazer. Mas se você tiver uma visão ampla e disser: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, você vai fazer. Você vai fazer. Você vai fazer. Sabe, isso não se trata de palavras de positivismo, né? Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso e farei. Não, isso, visão de fé. Visão de fé. E eu quero ler os últimos versículos aí em Lucas. Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo 22. Versículo 33 e 34. Diz assim: e ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até para a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará
hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conheces. Agora o 22:54, irmãos. 22:54. Então, prendendo-o, levaram e meteram em uma casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiam de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, puseram-se os olhos nele, e disse: este também estava com ele. Olha o olhar de acusação. Porém ele negou, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passando quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também esse verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Veja, as pessoas conheceram Pedro, sabe por quê? Pela maneira de Pedro falar, pela maneira de Pedro olhar, pela maneira de Pedro ver as coisas. O olhar de Pedro, a expressão facial de Pedro, anunciava e denunciava quem ele é. O seu olhar denuncia quem você é, irmão. Você tem um olhar positivo, você tem um olhar de filho de Deus, o olhar de quem crê. Você tem um olhar humilde, e humildade no sentido de respeitar o outro. Porque se você tem um olhar de quem crê, se você tem um olhar humilde, se você tem um olhar de filho de Deus, as pessoas saberão quem você é. Em qualquer lugar que você for, saberão quem você é. Mas olha que interessante, o versículo de número 61. E virando-se o Senhor Jesus, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro levantou-se, lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Sabe, irmãos, na minha casa eu não preciso falar nada. De longe, eu olho para a Márcia e ela sabe o que eu estou pensando. Ela olha para mim e eu sei o que é que ela quer me dizer. Eu olho para as minhas filhas e elas sabem o que eu estou pensando ou o que eu quero dizer. Nós nos comunicamos com o olhar. Sabe por quê? Porque quem tem intimidade com o outro conhece no olhar. Sim ou não? É isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos intimidade. Pedro tinha intimidade com o Senhor tinha dito para ele que isso ia acontecer, que ele haveria de negar a ele por 3 vezes antes que o galo cantasse. E quando o galo cantou, o que o Senhor Jesus fez? Procurou Pedro com o olhar. Eu quero aqui ressaltar algumas coisas para que fique muito claro como é o olhar de Deus para a gente. Quando o galo cantou, o Pedro deve ter explodido por dentro, meu irmão. Se o Senhor Jesus não olha para ele com olhos de orientação, com olhos de amor e com olhos de ternura, Pedro tinha feito o que Judas Iscariotes fez. Ele tinha se enforcado, porque ele não foi em nada melhor do que Judas Iscariote. Em nada. Nenhum foi. Nenhum deles. Porque não se mede estas coisas. O fato é que todos abandonaram. Um entregou e os outros abandonaram. E eu creio que quando aquele galo cantou, o Pedro deve ter tido uma agonia, um desespero. E quando ele pensou de correr os olhos do Senhor, procurou o Pedro. Olhou para o Pedro como se estivesse dizendo: Pedro, não faça isso, Pedro, não faça isso. É assim mesmo, Pedro, eu tinha te avisado para que você entendesse. É como se o Senhor tivesse dado orientação para o apóstolo Pedro e dissesse: para aí, Pedro, para, acalma-te, eu te perdoo, Pedro. Foi para isso que eu vim. Você lembra aquele dia, Pedro? Você lembra aquele dia que você disse que não me negaria? Você lembra? Mas você lembra também aquele outro dia, Pedro, que você me repreendeu porque eu disse que eu ia morrer e ia ressuscitar o 3º dia? Pedro, isso já estava escrito.
Com um único olhar, o Senhor transmite para Pedro a ternura, a tranquilidade, a paz, o amor que ele deveria ter pela obra que ele ainda haveria de fazer. Quem está entendendo? Mas só pode entender o olhar quem tem intimidade, meu irmão. O Senhor, Deus, Ele quer que tenhamos essa intimidade com Ele. E quando você levantar a sua cabeça e dizer, Pai, em nome de Jesus, o Senhor olhe para os teus olhos. Nós não fomos chamados para estar orando com a cara no pó, não. Sabe por quê? Porque isso é lá do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, no tempo da lei. Nós somos filhos, somos chamados de amigos de Deus. Ele não nos tem chamado mais de servo, mas nos tem chamados de amigos. Você pode sim levantar o rosto e falar, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. O Senhor está vendo aqui a situação que estou passando, me ajuda, me fortalece. E o seu olhar para Deus, o seu olhar de fé em Deus, vai trazer à existência as coisas que não existem. Sabe, falar de olhar é falar de intimidade, é falar de cumplicidade, é falar de ligação, é falar de união, é falar de unidade. Nós vamos tomar a ceia do Senhor, o pão que representa o corpo de Cristo, para que Cristo esteja dentro de nós, como disse a Dani. Nós vamos tomar o suco da uva, sim, é verdade, para que o sangue de Cristo corra dentro de nós e nós sejamos ligados um no outro. Quem está entendendo? Quem tem união com o Senhor tem visão de Deus, tem visão do reino de Deus, tem visão da justiça de Deus. Sabe, fechando aqui essa mensagem, o Bruno falou que tinha aprendido em Deus que ele tinha que buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas o seria acrescentada. Quem tem intimidade com Deus, visualiza o reino de Deus, visualiza a justiça de Deus, e as demais coisas certamente serão acrescentadas. Quem tem a visão de Deus não tem negócio com o mundo. Quem tem a visão de Deus não tem ligação alguma com esse mundo, porque esse mundo jaz do maligno. E o espírito deste mundo é o espírito que o Senhor Jesus falou a Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, você que só vê as coisas dos homens e não se atém às coisas que são de Deus. O Senhor Jesus falou isso a Pedro. E fala isso para nós, nós que somos de Deus, não podemos ter aliança com as coisas que são desse mundo. Pastor, mas não tem jeito, nós vivemos nesse mundo. Eu sei, meu irmão, mas nós vivemos aqui como cidadão do céu. Para nós é sim, sim, não, não. Sabe por quê? Porque nós temos que ter a condição de, através da cruz do Calvário, olhar para o Senhor nosso Deus. Nós temos que ter essa condição. Nós não podemos ter o espírito do mundo entre nós e Deus. Nós não podemos ter a membrana do mundo obscurecendo o nosso olhar a Deus. Nós não podemos. Nós temos que ter essa visão clara. Como é bom, né, irmão? Quando você pode olhar numa pessoa nos olhos, não é bom? Quando você não está devendo nada, que você olha dentro do olho e fala, olha, meu irmão, que bom estar aqui contigo. Ô, meu irmão, que bom, Deus tem nos abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom isso. Mas como é difícil quando você tem que falar com uma pessoa e olhar para baixo, olhar do lado, olhar para o outro, tirar os olhos. O que eu quero dizer aos irmãos é que se nós queremos o melhor de Deus, nós vamos ter condição de olhar para Deus. Nós vamos ter condição de ver a Deus como Ele é, em Cristo Jesus, por meio da fé. É claro que ninguém olhou para Deus e ficou vivo, não é? Mas a revelação está em ter a condição de ver a Deus. Sabe, uma vez, Isaías, capítulo 6, no seu primeiro versículo, diz que Isaías viu a Deus. Ele viu uma expressão de Deus, não é? Ele viu um anjo, mas ele entendeu que viu a Deus. Ele viu somente um anjo. Mas ele disse, ai de mim que vou perecendo. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Quem está entendendo? Olha o que Isaías está dizendo para mim, olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós.
Ai que vão perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Nós vamos habitar no meio de um povo impuro, mas nós não temos que ter impuros lábios, nós não temos que ter olhos impuros, nós não temos que ter um coração impuro. Deus não precisa olhar para nós com reprovação, não. Deus não precisa olhar para nós com um olhar de reprovação ou de censura. Deus não precisa. Ele pode olhar para nós com olhos de ternura, como Ele olhou para a mulher do fluxo de sangue. Ele pode olhar para nós com olhos de ternura, como Ele olhou para Pedro. Ele pode olhar para nós com olhos de misericórdia e dizer: meu filho, eu já passei por isso, eu já estive na carne, eu já andei nesta carne, eu já senti o que você está sentindo. Eu sei que você é pó e cinza e nada mais, mas olhe para mim, porque eu me revelo para você, pois eu mostro para você quem eu sou. Deus não vê como vê o homem, irmão. Deixa Satanás te acusar, não. Pisa na cabeça desse demônio. Você é um filho de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus, amém? E hoje é mais um dia da semana. E você pode pedir perdão ao Senhor se alguma coisa você acha que não está bem. Se você acha que alguma coisa está obscurecendo o seu olhar a Deus, você pode pedir perdão ao Senhor hoje. E hoje é domingo, primeiro dia dessa semana, e amanhã, o primeiro dia útil da semana, você vai começar com um olhar de um filho de Deus, olhando para o autor e consumador da sua fé, pois o apóstolo São Paulo diz: olha, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, pela soberana vocação que está proposta para mim, por meio de Cristo Jesus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Elevo meus olhos além dos montes de problema, dos montes de dificuldade, porque eu sei de onde vem o meu socorro. Amém? Vamos ficar de pé. Quem foi abençoado com essa palavra?